meu nome é Juliana Bica, eu sou médica endocrinologista, eu trabalho aqui em São Paulo. E, além dessa especialização que eu tenho em endocrinologia, eu fiz algumas formações também em nutrologia e em medicina funcional. Não é muito bem conhecido aqui no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos é muito forte esse movimento, tá? E por conta disso, muitas das coisas que eu vou apresentar agora para vocês são coisas que talvez vocês que são portadores da tireoidite de Hashimoto ou que conhecem alguém que tem essa doença, talvez vocês se perguntem ao longo dessa apresentação o porquê de repente, poxa, mas nunca ninguém me falou isso, nunca ninguém tinha me explicado dessa forma, por que os meus médicos nunca me falaram nada disso? E a razão é porque é uma forma diferente de enxergar essa doença, uma doença muito antiga, mas essa nova abordagem, ela é, de fato, uma coisa que pode ser novidade para muitos de vocês que estão aí do outro lado. Primeiro, então, eu vou explicar um pouco sobre a doença de Hashimoto, sobre o fato de que é uma doença que vai além do distúrbio de tireoide, tá? Não é só uma tireoidite, é uma doença sistêmica autoimune inflamatória, para que finalmente a gente chegue na questão da sua associação com câncer de mama. A gente está em outubro. Outubro é um mês onde, por todo o mundo, se celebra as medidas preventivas e o combate ao câncer de mama. E o combate ao câncer de mama, a prevenção do câncer de mama, começa pelo nosso estilo de vida. A verdadeira prevenção está em a gente modular os fatores do nosso estilo de vida para que a gente vá além das outras medidas que talvez vocês estejam mais acostumados. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente fala a respeito da importância de fazer os seus exames preventivos, a importância de você fazer a sua mamografia para você ter uma saúde mamária muito bem controlada, mas a gente vai falar muito sobre cuidar da saúde da tireoide para que você tenha também, através disso, uma redução no risco de câncer de mama, tá? Vocês vão ver que existe uma inter-relação, uma relação muito íntima entre a saúde da nossa tireoide e a saúde das nossas mamas. Muitas das coisas que fazem mal para a saúde da nossa tireoide, fazem mal para a saúde da nossa mama. Muitos dos distúrbios de tireoide estão associados ao aumento de risco de nódulos e do câncer de mama. Então, existe essa relação muito íntima entre as doenças de tireoide e as doenças de mama, principalmente o câncer de mama, e esse vai ser um pouco o nosso foco durante essa próxima quase uma hora aí de apresentação, tá bom? Então, eu convido vocês para que vocês me acompanhem. Infelizmente, aí no Instagram vocês só vão me ouvir falar, mas o pessoal aqui do YouTube vai poder ver uma apresentaçãozinha que eu fiz. Então, alguns dados aqui dessa apresentação, vocês vão ver assim, que são relativamente técnicos, parecem nomes difíceis, e eu fiz isso de forma muito intencional. Por que eu fiz isso? Porque vocês que estão participando do festival, vocês gostam do tema saúde, vocês são consumidores de saúde. Muitos de vocês sabem e gostam de acompanhar médicos em redes sociais, acompanhar nutricionistas em redes sociais, vocês gostam de pesquisar sobre saúde pela internet, tanto é que estão aqui participando do festival, que é um festival absolutamente voltado à saúde das pessoas, através da sua alimentação também. Então, essa é a razão pela qual eu fiz isso de propósito. Eu coloquei algumas terminologias difíceis, justamente em respeito a você que gosta de uma explicação mais profunda, que gosta de ir além, de saber mais a respeito, com mais profundidade a respeito dos temas de saúde. E eu sei que vocês que estão aqui do lado e aqui do lado são assim, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a telinha para que a gente comece. Eu preciso aqui que vocês me deixem compartilhar a tela, pessoal, aqui do
do Zoom, tá? Vocês têm que me liberar aqui a tela. Vamos lá, vamos esperar que o host abra a tela aqui para mim. Ah, tá, já estão liberando aqui para mim, tá? Enquanto isso, eu converso aqui com vocês, tá? Aqui no Instagram. Opa, já estamos aqui. Então, vamos lá. Para quem está aqui comigo no YouTube, deixa eu puxar minha telinha aqui para não me atrapalhar, tá? Então, o nome da aulinha que eu preparei para vocês é Disfunção Autoimune da Tireoide e Câncer de Mama. Nem tudo que acontece na tireoide fica na tireoide. Esse é o nome da aula que eu dei para vocês, tá bom? Quem pela primeira vez descreveu essa doença que dá nome à nossa aula, que é a doença de Hashimoto, foi justamente um médico japonês chamado Hakaru Hashimoto. Ele fez uma publicação em 1912 descrevendo as alterações da doença de Hashimoto. Mas nessa época ele não sabia o porquê, ele não sabia o que causava a doença. Ele só descreveu um quadro inflamatório de tireoide que estava presente nos pacientes que desenvolviam hipotireoidismo. Essa doença é a doença autoimune mais comum. O que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é uma doença onde o nosso sistema imune, o nosso sistema imunológico, ele produz autoanticorpos, anticorpos contra ele mesmo. Anticorpos são as nossas células de defesa. Elas foram criadas pelo nosso sistema imunológico para nos defender. Mas quando a pessoa tem uma doença autoimune, ela produz anormalmente anticorpos contra ela mesma. E aí, de acordo com o tipo de anticorpo que vai atacar cada um dos nossos diferentes tecidos, as doenças recebem um nome diferente. Então, a doença autoimune que acomete a pele e causa despigmentação da pele, a gente dá o nome de vitiligo. A doença autoimune que acomete as nossas glândulas suprarrenais, ela recebe o nome de doença de Addison. E a doença autoimune que acomete a bainha de mielina dos neurônios, ela ganha o nome de esclerose sistêmica. Mas a doença autoimune que acomete a tireoide, são duas principais, e que cursa, na imensa maioria das vezes, com o hipotireoidismo, recebe o nome daquele japonês que descreveu a doença em 1912, recebe o nome de tireoidite de Hashimoto. Tá? Mas nada mais é do que o nosso próprio corpo produzindo anticorpos para destruir a tireoide. Tá? É uma doença extremamente comum. Entre todas essas doenças autoimunes, já são descritas mais de 100 doenças autoimunes. Dentre essas doenças autoimunes, é a mais comum. De forma que acomete cerca de 2 a 3% de toda a população mundial. 2 a 3% de todas as pessoas do mundo é muita gente. Na imensa maioria das vezes, os pacientes que têm essa doença são mulheres. É uma relação de 10 mulheres para cada homem acometido pela doença de Hashimoto. E é uma doença que está em franco crescimento. Todas as doenças imunes, elas andam crescendo. Está aumentando a quantidade de pessoas com doença autoimune e está aumentando o número de pessoas com a doença de Hashimoto. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O telefone não tocar e atrapalhar a gente, tá? Uma outra coisa interessante que está acontecendo com a doença de Hashimoto é o fato de que ela vem acometendo cada vez pessoas mais jovens, tá? A marca registrada dessa doença é a produção de anticorpos antitireoide. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E lá no final vou falar um pouquinho da diferença dessa abordagem mais convencional versus uma abordagem mais funcional ou alternativa, enfim, um novo olhar a respeito de uma doença muito antiga,
O diagnóstico da doença de Hashimoto é dado pela presença desses autoanticorpos, pela presença desses anticorpos antitireoide. Muitas vezes, os pacientes que têm doença de Hashimoto vão desenvolver ao longo da vida um quadro de hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? É a redução de hormônios de tireoide, tá? Que anticorpos são esses? Então, primeiro, no hipotireoidismo, a gente vai ter alteração dos hormônios de tireoide. Vocês devem conhecer aqueles exames que os médicos de vocês vão ter TSH, né, o hormônio tireoestimulante, T4, T3, T3 livre, T4 livre, isso aí está escrito nos exames de vocês. É através da análise desses exames que a gente faz o diagnóstico do hipotireoidismo, tá? Pode ter gente com Hashimoto que desenvolve hipertireoidismo? Pode. Em algumas fases da doença pode acontecer, mas o mais comum é o hipotireoidismo. E os autoanticorpos, esses anticorpos que são a marca registrada da doença, que nome que tem? Vai lá nos teus exames de sangue e você pode, de repente, achar anticorpo antiperoxidase. Lá, antigamente, a gente chamava esse mesmo anticorpo de anticorpo antimicrosomal, não se usa mais esse termo hoje, e o anticorpo antitireoglobulina. Às vezes, os dois anticorpos estão presentes ao mesmo tempo, às vezes eu só tenho um ou outro, mas o mais comum na doença de Hashimoto é que a gente tenha o anticorpo antiperoxidase, antitireoperoxidase positivo, tá? E a outra coisa que a gente usa no diagnóstico são as alterações estruturais, a alteração na glândula tireoide, tá? Alterações essas que a gente identifica ou através do exame físico, olhando o paciente, muitas vezes esses pacientes apresentam o BOS, que é aquele aumento do volume de tireoide, mas hoje, muito mais frequentemente, a gente usa a ultrassonografia de tireoide, que é um exame muito simples, talvez muitos de vocês já tenham feito, e que não acarreta nenhum tipo de risco para o paciente, tá? Então, a ultrassonografia, ela geralmente, nos pacientes com uma doença mais avançada, vai mostrar algumas alterações estruturais. E aí vai estar escrito no nosso exame, no laudo lá do ultrassom, alterações ecográficas compatíveis com tiroidite, ou textura tiroidiana heterogênea. É mais ou menos isso. É um aspecto que eu digo de queijo, daquele queijo suíço, sabe? Aquele queijo cheio de buraquinho. Então, se a tireoide fosse uma tireoide normal, ela é um queijo mussarela, não tem furinho nenhum, não tem buraco nenhum, é bem lisa. Agora, quando a gente tem uma doença de Hashimoto, uma tiroidite de Hashimoto, a nossa tireoide, ela fica parecendo um queijo suíço, aquele cheio de buraquinhos, e esses buraquinhos, a ultrassom, eles se apresentam desse jeitinho assim, e aí vem a descrição de tireoide heterogênea, tá? Embora essa alteração de ultrassom, tá, gente, ela não seja característica da doença de Hashimoto, ela é característica de todo tipo de tireoidite. Quase todo tipo de inflamação de tireoide vai causar essa alteração no ultrassom, mas como 90% dos casos de tireoidite são causados pela doença de Hashimoto, na imensa maioria das vezes, é isso que a gente vai ver. Agora, existem sintomas não clássicos dessa doença. Então, tem aqueles sintomas clássicos do hipotireoidismo, que talvez vocês conheçam, que é a dificuldade de perder peso, é o ET, inchaço, é a fadiga, o cansaço, sonolência, queda de cabelo, unhas quebradiças, intestino preso. Esses são sintomas clássicos. Existem os sintomas não clássicos, e é desses sintomas que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Então, existem outras formas de hipotireoidismo, não só o hipotireoidismo de Hashimoto, porém, a maioria dos pacientes com hipotireoidismo apresenta mesmo a doença de Hashimoto, tá bom? Então, um sintoma não clássico muito importante que eu queria que vocês se atentassem é a depressão, tá? Flutuações, e ela decorre de flutuações hormonais e da atividade inflamatória, que é muito presente nos pacientes com Hashimoto e que interfere na produção dos nossos neurotransmissores, daquelas substâncias químicas que ligam, que comunicam os neurônios um com o outro e que recebe o nome de serotonina, dopamina, existe também o GABA, tá? Muitas dessas alterações na neuroquímica
cerebral, elas acontecem mesmo antes do desenvolvimento do hipotireoidismo, tá? Um outro sintoma não clássico é a infertilidade, tá? Muitas mulheres que têm dificuldade para engravidar ou já tiveram abortos de repetição, elas sofrem, na verdade, de doença de Hashimoto, tá? E, por fim, a constipação intestinal crônica, o intestino preso cronicamente, uma vez que os hormônios de tireoide, eles são muito importantes para a motilidade intestinal, para o movimento dos intestinos, tá? Então, um paciente que tem intestino preso, que não melhora com nada, uma das coisas que a gente precisa investigar é a saúde tireoidiana, tá? Mesmo na doença de Hashimoto, existem subtipos, tá? Existem subtipos diferentes, inclusive alguns desses subtipos são mais comuns em homens, tá? E aí, isso importa um pouco mais, talvez até para os médicos que eventualmente estejam aqui nos assistindo, mas um subtipo que é importante que vocês ouçam falar é a rachitoxicose, ou seja, é aquela doença de Hashimoto que se manifesta principalmente no iniciozinho da doença com hipertireoidismo, com excesso de produção de hormônio de tireoide e não falta de produção de hormônio de tireoide. E aí muitos pacientes se confundem e não sabem direito que tipo de doença que estão tendo, tá? Então, essa doença também pode se manifestar num subgrupo de pacientes com excesso de produção de hormônio. Geralmente, isso não dura muito, não, tá? Como eu falei, muitas vezes essa doença, ela traz consigo uma coisa que se chama neuroinflamação, uma alteração inflamatória no nosso cérebro. E essa neuroinflamação pode estar associada com uma série de alterações clínicas. A gente está acostumado a associar inflamação com quadros infecciosos, com inflamação aguda, que é quando a gente, por exemplo, eu dou uma topada no meu pé, no meu dedão do pé, no meu dedão do pé, ele incha, ele fica vermelho, ele fica latejando. Essa é a inflamação aguda, ela é dolorosa, às vezes eu posso até ter febre. A inflamação crônica das doenças inflamatórias, ela é de baixo grau, ela é silenciosa, ela não causa dor, ela não causa vermelhidão e nem causa febre. É disso que eu estou falando, de um tipo de inflamação que causa alteração funcional. E aí, muitas vezes, pacientes com Hashimoto, eles apresentam queixas de fadiga cerebral, como se tivesse uma névoa na cabeça, como se tivesse uma neblina na cabeça, tá? E essa sensação de neblina na cabeça, que diminui a memória, que lentifica o funcionamento do nosso cérebro, a gente dá um nome de brain fog, né? O fog, a névoa cerebral. Existem várias alterações descritas no cérebro, nas funções cerebrais dos pacientes com Hashimoto, e a gente precisa estar atento a isso, porque muitas vezes elas não se acompanham, elas não vêm concomitantes com o distúrbio de tireoide. Uma mensagem que eu quero que vocês fiquem nessa aula é que a doença de Hashimoto, ela acomete a tireoide, mas não exclusivamente a tireoide. Ela acomete o nosso corpo de forma sistêmica e generalizada. E vários desses comprometimentos sistêmicos e generalizados, eles são ignorados pelos médicos mais tradicionais. Isso faz com que muitos dos pacientes, muitos de vocês que têm doença de Hashimoto, sintam uma qualidade de vida que é pior, sintam que a reposição com hormônio de tireoide não está fazendo efeito, e aí vem toda uma série de complicações para a saúde, inclusive o câncer de mama, e a gente já vai chegando lá, tá bom? Existem estágios dessa doença, tá? Então, existe uma doença bem inicial e uma doença mais tardia.
Quando aparece o hipotireoidismo, a gente já está numa fase mais avançada da doença, nesse estágio 3 aqui dos slides de vocês. O que eu quero é que cada vez mais, e essa é a razão pela qual eu dou curso, eu faço curso para médicos e profissionais da saúde, é que cada vez mais a gente diagnostique esse distúrbio, essa doença, nas fases mais iniciais, onde ainda não existe um comprometimento sistêmico, um comprometimento silencioso do nosso corpo, tá? O que causa, o que faz, então, com que o nosso corpo produza anticorpos contra ele mesmo? Por que será que o nosso sistema imune, que é uma coisa extremamente complexa, que foi feito, foi desenhado para nos ajudar, o que acontece que um belo dia a gente acorda e nosso sistema imunológico, em vez de nos defender, começa a nos atacar? O que será que deu errado na programação desse sistema imune para que isso aconteça? Isso é bastante complexo, mas envolve uma série de fatores. Um deles é o genético. A gente vê que existe uma genética de predisposição. É mais comum que os pacientes que têm uma doença autoimune, eles tenham na família um histórico de doenças autoimunes também. Existe também os fatores ambientais, e esses a gente precisa ficar muito atento e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, a gente chama de gatilhos ambientais. São coisas que vão acontecendo na nossa vida e que vão minando a resistência, minando a inteligência, minando o funcionamento do nosso sistema imune, desgastando a capacidade do nosso sistema imune em reagir, em escolher bem certinho quem são os inimigos a serem combatidos, e aí existe um ambiente propício para o desenvolvimento de uma doença autoimune. Esses gatilhos que provocam de forma equivocada o nosso sistema imunológico, eles podem vir de todos os lados, tá? Eles podem aparecer na forma de estresse, de toxinas, de infecções, e eles podem aparecer através da nossa alimentação. A gente, durante nossa vida, os seres humanos, um ser humano, uma pessoa que viva por 80 anos, por exemplo, ela vai consumir aproximadamente 7 toneladas de comida. Imagina só a quantidade de informação que o nosso sistema imune recebe de 7 toneladas de alimento que a gente vai consumindo ao longo da vida. O nosso sistema imunológico, 70% do nosso sistema imunológico reside e mora junto ao nosso trato digestivo, junto aos nossos intestinos, na forma do sistema imune que chama-se MALT, tá? Então, 70% do sistema imune, da nossa imunidade, mora nos intestinos. Por isso que o nosso alimento, a nossa água, podem funcionar, até porque são coisas muito abundantes, a gente consome alimento o dia inteiro, consome água o dia inteiro, podem funcionar como uma informação que desprograma o nosso sistema imune, tá? Agora, claro, para que isso aconteça, eu tenho que ter também um trato digestivo, um intestino que já não seja muito bom de saída. Eu já tenho que ter um intestino que já esteja meio danificado, já esteja mais poroso, já esteja mais sensível e mais hiperpermeável. Os fatores ambientais, então, como eu falei, são os mais variados, né? Existe esse impacto intestinal, o impacto da nossa alimentação, das toxinas a quais todos nós se expomos na vida que a gente leva, eventualmente algumas infecções causam isso, e o estresse, que é tão presente na nossa vida. Os anticorpos, como eu falei, que são a marca registrada dessa doença, eles são bons marcadores e são, inclusive, preditivos de evolução de doença. Quanto mais esses anticorpos são positivos, quanto mais antiperoxidase, quanto mais antitireoglobulina, maior a nossa chance de evoluir para uma disfunção de tireoide, tá? E são esses anticorpos que, quando estão muito elevados, eles aumentam o risco de desenvolvimento do câncer de tireoide, carcinoma diferenciado de tireoide e aumento do risco de câncer de mama. Será que a presença desses anticorpos eles podem ajudar a gente a saber quem é o culpado, quem é o programador ruim do nosso sistema imunológico? Até que podem. Por exemplo,
Quando eu tenho um anticorpo antitireoglobulina muito elevado ou muito mais elevado em relação ao antiperoxidase, a gente precisa suspeitar de 2 bandidos, o mercúrio e o iodo. Ai, doutor, mas que mercúrio? Como assim? Né? Eu não como mercúrio, não. Calma, quase todos nós, nessa nossa vida que a gente leva, a gente tem um consumo diário de alguns metais tóxicos, que vem na forma de alimento, que vem na forma de conservantes, que estão presentes nos nossos cosméticos para que eles durem mais tempo nas prateleiras. Eles podem estar presentes na água que a gente toma. Então, muitas vezes, sem querer, a gente está consumindo esses metais tóxicos que já estão presentes de forma onipresente na nossa natureza, tá? Então, existe, como eu falei para vocês, uma predisposição genética, mas essa predisposição genética, ela precisa de um gatilho. É como uma arma, tá? A arma é predisposição genética, mas quem dá o tiro são os gatilhos, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, quando a gente é portador dessa doença autoimune, da doença de tireoide, uma das coisas que a gente precisa fazer para melhorar o nosso quadro clínico é identificar quais são os gatilhos em cada um de nós, tá? E remover e reduzir a exposição a esses gatilhos. Então, a gente precisa identificar se, de repente, na nossa dieta, a gente não está consumindo excessivamente algumas proteínas que treinam de forma inadequada o nosso sistema imune, como, por exemplo, o glúten, como, por exemplo, uma outra proteína que se chama lectina. A gente tem que identificar também, para que a gente trate melhor a nossa doença, se a gente não tem deficiências ou excessos nutricionais, deficiência de vitamina D, por exemplo, deficiência de selênio, ou até o excesso de iodo. O iodo é um mineral muito importante para a nossa saúde, mas quando ele está em falta, ou quando ele está em excesso, ele traz riscos para a nossa saúde, tá? A gente precisa assegurar que nosso intestino seja o mais saudável do mundo, que seja o mais seletivo possível, que tenha a melhor qualidade de flora intestinal, principalmente, tá? A gente tem que reduzir a nossa exposição à carga tóxica, todas essas porcarias que existem no meio ambiente. A gente tem que aprender a gerenciar o estresse, que é um grande gatilho de doenças autoimunes, tá? Vamos falar um pouquinho de vitamina D, né? A vitamina D, na verdade, não é uma vitamina. A vitamina D é um hormônio, tá? É um hormônio esteroide. Grande parte da molécula da vitamina D, inclusive, é uma molécula de colesterol. E esse hormônio é importantíssimo para a regulação do nosso sistema imunológico. É importantíssimo para que o nosso sistema imunológico apresente uma característica, uma qualidade do sistema imunológico é importantíssimo para que o nosso sistema imune seja bom, que é tolerância imunológica. A tolerância imunológica, ela recebe impacto importantíssimo dos nossos níveis de vitamina D, tá? O grau de deficiência de vitamina D, ele se correlaciona com a duração da tireoide, o tamanho da tireoide e até os níveis de anticorpos, os níveis daquele antiperoxidase, tá? Então, é muito importante que vocês se assegurem de serem pessoas que têm bons níveis de vitamina D. Aliás, mais que bom, né? Níveis ótimos de vitamina D. A gente está aprendendo, inclusive, que isso nos ajuda a combater melhor o coronavírus, né? Coronavírus, isso que está fazendo a gente ganhar cabelos brancos essa semana, enfim, grandes prejuízos em todos os sentidos, tá bom? Então, vitamina D é um hormônio e é um hormônio importantíssimo para a regulação do nosso sistema imunológico. Para a saúde de tireoide, tem um mineral também que se chama selênio, que é importantíssimo para a saúde, para a nossa saúde, tá? As deficiências de selênio estão associadas com todas as doenças de tireoide. Tem um efeito anti-inflamatório direto e, às vezes, basta a suplementação de selênio para que a gente já tenha uma redução daqueles anticorpos, da antiperoxidase e antitireoglobulina. Selênio é muito presente nas castanhas que vocês têm aí em abundância, tá? Aí na região norte e nordeste. 2 castanhas do Pará, né? Antigo para castanha do Pará, a gente fala castanha do Brasil. Então, 2 castanhas duas castanhas do Brasil já são uma excelente fonte de selênio e já vão assegurar uma boa qualidade de saúde tiroidiana, tá bom?
O iodo também, tá? O iodo é fundamental para a produção dos hormônios de tireoide. Nossos hormônios de tireoide contêm 60% de iodo. Agora, como eu disse para vocês, tanto a falta quanto o excesso de iodo fazem muito mal para a saúde da nossa tireoide. Quando a gente vai falar da doença de Hashimoto, o pior é ter excesso de iodo. Então, muito cuidado ao tomarem iodo se vocês forem portadores de doença de Hashimoto, tá bom? Aqui no Brasil, no geral, na média, nós temos as pessoas consumindo através da sua dieta ou através do enriquecimento do sal. O sal aqui no Brasil é, por lei, enriquecido com iodo. Então, aqui no Brasil, no geral, a gente se expõe a uma quantidade bastante alta de iodo, tá bom? Muitas pessoas se sentem super bem quando tomam iodo, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Às vezes, eu estou me sentindo muito bem depois que eu comecei a tomar o iodo, está querendo justamente nos mostrar que está havendo destruição de células de tireoide, tá? Então, essa é uma bandeira, eu digo que é uma bandeira vermelha, tá? Quando a gente está usando o iodo. Tem várias coisas que vão interferir na produção dos hormônios de tireoide. Então, tem fatores que, por exemplo, fatores nutricionais, nutrientes, vitaminas que são importantes para a saúde de tireoide. Eu vou citar algumas, tá? O ferro é importantíssimo, como eu disse, o iodo, selênio, zinco, um aminoácido chamado tirosina, a vitamina E, as vitaminas do complexo B, a vitamina C e a vitamina D. Existem fatores que reduzem a produção de hormônio de tireoide. O estresse, infecções, a exposição à radiação, o flúor, algumas toxinas como pesticidas, mercúrio, cádmio, chumbo, que são metais, e a própria doença autoimune, que é o que a gente está conversando muito hoje. Existem também fatores que interferem na conversão periférica. A nossa glândula tireoide produz 90% um hormônio chamado T4. E quando entra na circulação, esse T4 ele vai ser convertido pela ação de algumas enzimas em hormônio T3. O T3, o T3 é que é o hormônio tiroidiano bioativo, é ele que se liga nas células e vai fazer as funções, tá? E aí, às vezes, tem alguns fatores que interferem na ação dessas enzimas, tá? Que fatores são esses? Novamente, o estresse, trauma, uma dieta excessivamente hipocalórica, o efeito de toxinas, disfunção do fígado e rim e até alguns medicamentos. Então, antes de você pensar em tratar distúrbio de tireoide, repor hormônio de tireoide, a gente tem que tentar estabelecer se existem problemas no fornecimento desses nutrientes, na conversão periférica desses, no funcionamento daquelas enzimas que ativam o T4 e o T3, e se não existe uma ação excessiva do estresse na saúde da nossa tireoide, tá? Como eu disse para vocês, o hormônio de tireoide, ele tem uma relação íntima e bem estabelecida com a saúde intestinal, tanto o tecido tiroidiano quanto os intestinos, eles nasceram de uma mesma célula embrionária, tá? Então, eles têm uma relação muito íntima. Várias alterações. Lembra que eu falei da flora intestinal? Compra a antiga flora intestinal, a gente fala microbioma intestinal. Então, são bilhões, trilhões de bactérias que residem como inquilinos no nosso intestino. E é muito bom que a gente tenha essas bactérias morando na gente. O equilíbrio de saúde, o nosso equilíbrio de saúde tem a ver com o equilíbrio dessas bactérias. E muitas vezes os pacientes com doença de Hashimoto têm desequilíbrios nessa flora intestinal. Tem menos das bactérias boas, mais das bactérias ruins. E se a gente, muitas vezes, trata a saúde dessa microbiota intestinal, a gente pode conseguir grandes melhoras no tratamento dos nossos pacientes com Hashimoto. Vamos falar um pouquinho de glúten. Lembra que eu falei que existem alguns gatilhos na nossa alimentação, que existem algumas proteínas que a gente consome que podem inflamar o nosso intestino e que podem ativar a produção de anticorpos da tireoide? Então, o glúten é um grande exemplo. O glúten, ele tem uma homologia molecular com as proteínas da tireoide. Então,
em indivíduos suscetíveis, o consumo de glúten pode estar gerando a disfunção de tireoide ou perpetuando a disfunção de tireoide, que é parecido. A pessoa tem ali um problema de tireoide, ela está produzindo anticorpo antitireoide, mas está consumindo um montão de glúten, está produzindo um anticorpo, fazendo uma reação cruzada por semelhança molecular entre a sequência de proteínas do glúten e a sequência de proteínas da tireoide. Então, vale a pena pensar em reduzir ou até diminuir ou até tirar por um tempo o glúten e ver o quanto que pode melhorar do seu Hashimoto. Várias outras proteínas alimentares podem desenvolver essa reação cruzada, mas o glúten é um belo começo. Outra coisa que eu falei para vocês é em relação a toxinas ambientais, tá? Tem uma série, nesse mundo que a gente vive, a gente não se livra da exposição a toxinas ambientais. Graças a Deus, a gente veio de fábrica bom para detoxificar. A gente veio com um fígado que nos ajuda, é a nossa grande oficina de detoxificação. Os intestinos têm um papel, o nosso sono tem papel, mas o principal é a saúde do fígado. Agora, se a gente se expõe demais a essas toxinas ou não tem uma boa saúde de fígado, essas toxinas começam a se acumular no nosso corpo e podem estar associadas às doenças autoimunes e ao câncer de mama também, tá? Quais são, então, os principais vilões da saúde da nossa tireoide? Eu já falei um pouco de todos, tá? O glúten, pesticidas, principalmente o glifosato, que é usado muito na cultura de grãos, tá? Principalmente os grãos que contêm glúten. Quem que são os grãos que contêm glúten? Trigo, centeio, cevada e aveia, esses 4 principalmente, tá? Metais tóxicos, deficiências nutricionais e sensibilidades alimentares, ou seja, algumas proteínas alimentares que a gente teve que conseguir consumir, mas que desequilibram a saúde do nosso intestino e eventualmente estão associados com essa inflamação, com a doença autoimune, tá? Vamos, de novo, quais são as principais toxinas que interferem com a saúde de tireoide? Mercúrio. Então, se você, de repente, consome muito peixe, principalmente aqueles peixões grandes, tipo atum, peixe-espada e até o salmão, alguns desses peixes são cronicamente contaminados pelo mercúrio. Uma outra fonte importante de mercúrio são aquelas restaurações dentárias, aquelas prateadas, amálgamas dentárias, são ligas de mercúrio com outros metais e que são uma fonte crônica de intoxicação, de contaminação por mercúrio. Halógenos, né, o flúor, muitas vezes o flúor e o cloro da água podem estar funcionando como vilões da tireoide. Plásticos, principalmente o bisfenol, presente nos plásticos, sabe aqueles potinhos que a gente usa para armazenar alimento na cozinha, antigamente faziam parte da composição das mamadeiras, chupetas, agora é proibido. O grande vilão ali daqueles plásticos é o bisfenol A. O bisfenol A tem uma estrutura muito semelhante ao hormônio de tireoide e pode causar problemas para a nossa saúde também. Parabeno é uma outra toxina que interfere com a saúde da tireoide. Parabeno é o conservante que está presente na grande maioria dos cosméticos comuns que a gente usa por aí, tá? Então, como eu falei para vocês, as toxinas ambientais, elas interferem com a saúde na nossa tireoide em vários níveis, tá? Desde a produção cerebral do hormônio que estimula o funcionamento da tireoide, que é o TSH, até lá embaixo no transporte e na conversão periférica. Uma outra coisa que interfere com a saúde da nossa tireoide é a nossa glicemia, o nosso nível de açúcar no sangue, tá? As pessoas que têm resistência insulínica, que têm glicemia elevada, elas acabam ativando por excesso de açúcar uma cascata inflamatória que perpetua os processos autoimunes. Então, se você tem uma doença de tireoide, uma doença autoimune de tireoide, e você tem um consumo excessivo de açúcar, comece a cortar. A palestrante antes de mim estava falando justamente isso. Comece a cortar um pouquinho
esse açúcar, porque esse açúcar em excesso faz mal para a nossa saúde. Faz mal para a nossa saúde da mama, tá? A resistência insulínica, ter um hormônio insulina alto demais. Por que a gente produz insulina alta demais? Para conseguir queimar esse doce todo que a gente está comendo. Se a gente não produzir insulina toda vez que a gente consumir doce, a gente fica diabético. Então, a insulina alta é resultado das nossas escolhas alimentares. E essa insulina alta interfere com os nossos hormônios femininos e está associado com maior risco de câncer de mama, tá? Outra coisa que talvez vocês comecem a ouvir um pouquinho é a história da associação da prótese de mama, do prótese de silicone de mama, aumentando o risco de doenças autoimunes. Isso está em franco debate, tá? Os holofotes se voltaram para esse assunto depois de um tempo onde já não se falava mais isso, mas a verdade é que pode existir uma associação, sim. Lembra que a pessoa que tem uma doença autoimune, o sistema imunológico, ele não tem um GPS muito bom. Aí você vai lá e você coloca uma prótesezona de silicone e, de repente, o nosso sistema imunológico ele pode se ativar pela presença dessa prótese de silicone, tá? Mas isso está em franco debate ainda, tá? O estresse, como eu falei, ele tem uma ação de bloquear a produção do hormônio estimulador de tireoide, ele age também inibindo a conversão periférica do T4 em T3, tá? E o estresse, ele também tem um efeito negativo muito importante na nossa microbiota, na nossa flora intestinal. Isso tão é verdade que muitas vezes uma estratégia de melhora da doença de Hashimoto, que já se mostrou bastante eficiente, é a terapia, tá? As formas de gerenciamento de estresse, seja por terapia, técnicas respiratórias, yoga, elas podem nos ajudar a diminuir muito aqueles anticorpos que são a marca registrada da doença de Hashimoto. Na gestação, a doença de Hashimoto ela também pode trazer alguns problemas deletérios. As mulheres com doença de Hashimoto, elas têm índices maiores de infertilidade, índices maiores de abortamento. Então, se você tem doença de Hashimoto e você está planejando engravidar, você tem que estar com a sua doença absolutamente sob controle. Existem algumas alterações de tireoide que vão acontecendo durante o processo gestacional normal, adaptações que a tireoide tem que sofrer, mas na mulher que tenha uma doença de Hashimoto, a tireoide pode não responder tão bem a essa maior demanda de produção hormonal, tá bom? Existem doenças concomitantes ao Hashimoto que precisam ser pensadas. Uma grande é o vitiligo, que causa essas manchas brancas, tá? Existe também uma doença que se chama anemia perniciosa, existe a doença celíaca, as doenças inflamatórias intestinais e até a artrite reumatoide. 5 passos, então, para tratar a autoimunidade da tireoide. Primeiro, então, identificar e eliminar os gatilhos, principalmente aqueles gatilhos da dieta, ter um intestino bastante saudável para que ele possa triar o que vai entrar e o que vai sair do nosso corpo, reduzir o impacto daquelas toxinas ambientais que mais prejudicam a saúde da tireoide e o gerenciamento do estresse, tá? Vamos aqui, assim, por que alguns pacientes que tomam remédio para tireoide, eles não se sentem bem? Porque muitos desses pacientes não trataram a doença autoimune de base. E tratar a doença autoimune de base, a disfunção imunológica de base, que fez com que um belo dia o corpo começasse a produzir anticorpos para atacar a tireoide, ela também precisa ser tratada, porque ela está associada com uma série de doenças, tá? Então, além de repor hormônio, é preciso que a gente apague o incêndio, que a gente passe a diminuir a exposição àqueles gatilhos, para que a gente melhore a nossa saúde como um todo, e principalmente que a gente chegue nessa parte aqui, que é onde eu faço o fechamento aqui da nossa aulinha, que é falar um pouco sobre câncer de mama, tá? Toda essa inflamação e toda essa autoimunidade que caracteriza a doença de Hashimoto, ela infelizmente aumenta o risco da gente desenvolver câncer de mama, tá? Então, existem alguns belos estudos, a literatura científica já avaliou isso. Então, existe um estudo mostrando, inclusive, de 2012, aumento do risco de câncer de mama em pessoas, em mulheres com a doença de Hashimoto, elas têm um aumento do risco de mama bem expressivo, tá? 2 vezes maior.
o que tireoide e mama têm em comum. Então, tireoide e mama têm em comum o fato de que precisam e expressam receptores para a entrada de iodo, expressam as peroxidases, tá? Aquela tireoperoxidase que estimulava a produção do anticorpo antiperoxidase, que é a marca registrada da doença, ela também está presente nas mamas. Ambos os tecidos sofrem influência dos nossos hormônios femininos, sofrem influência da nossa microbiota intestinal e outras coisas que a gente provavelmente ainda vai aprender sobre essa relação, tá? O aumento do risco de câncer de mama, ele vai acontecer principalmente naquelas mulheres que diagnosticaram o câncer de mama antes da menopausa e que sejam positivas para receptor estrogênio. A parte boa dessa história é que, embora exista um aumento de risco, a presença do anticorpo antitireoide está associada a um prognóstico mais favorável, tá? Talvez porque esses pacientes têm uma atividade imune de base que modula a biologia do câncer, ou talvez pelo fato de que essas mulheres que têm doença de Hashimoto, elas vão com maior frequência ao médico para fazer os seus exames, tá? Pacientes que tiveram câncer de tireoide ou câncer de mama encontram-se maior risco de serem diagnosticados com uma segunda neoplasia primária do que a população geral, um segundo câncer, tá? Então, o risco de ter câncer de mama após ter tido um câncer de tireoide, ele aumenta em 3%, porém, o risco de ter câncer de tireoide após ter tido câncer de mama, aumenta 17%. Então, para você, mulher que teve ou tem câncer de mama, a gente tem que ter muito cuidado com a sua saúde de tireoide, tá? Alguns estudos demonstram maior frequência de tiroidite autoimune em pacientes com câncer de mama. Alguns estudos não demonstram maior frequência de anticorpos em pacientes com câncer de mama, mas certamente na mulher que tem anticorpo antitireoide aumenta o risco de mama. Não é que o anticorpo antitireoide cause câncer de mama, ele aumenta o risco, tá? Como eu falei, existe expressão de enzimas e proteínas daquela tireoperoxidase em tecido mamário, mas também em outros tecidos no nosso corpo, tá? Existem pelo menos 8 tipos diferentes dessa enzima descritas até hoje, nem todas associadas a risco de câncer, mas todas estimulam o nosso sistema imunológico. Então, tem gente com câncer de mama que expressa essa peroxidase e por isso talvez exista essa associação tão íntima entre as duas doenças, tá? Bom, com isso, eu encerro o que eu tinha preparado aqui para conversar com vocês. Vou deixar só aberta aqui a telinha, tá? Como vocês viram, é uma forma bastante diferente, deixa eu olhar um pouquinho para cá, é uma forma bastante diferente da gente enxergar uma doença. Eu gosto de dizer aos meus alunos, inclusive, que eles evitem falar tiroidite de Hashimoto, porque isso dá a impressão que essa doença é uma doença exclusiva da tireoide, quando de fato não é. É uma doença sistêmica, ela comete do nosso fiozinho de cabelo até a ponta da unha lá do dedão do pé, a gente pode ter comprometimento da saúde relacionada. Por isso, evitem o nome tiroidite de Hashimoto, vamos usar, na medida do possível, o nome doença de Hashimoto, tá? Essa forma diferente de enxergar como uma doença sistêmica nos faz entender e compreender melhor o porquê tem algumas doenças que aumentam de risco. Eu vou citar mais algumas, né? Eu falei no câncer de tireoide, eu falei no câncer de mama, mas, por exemplo, as mulheres que têm doença de Hashimoto, elas, no geral, entram na menopausa alguns anos antes, na média, alguns anos antes do que as mulheres que não têm essa doença. Existe um risco aumentado em portadores de doença de Hashimoto, de Alzheimer e Parkinson. Existe o risco aumentado nos pacientes de doença de Hashimoto de desenvolverem diabetes. Existe o risco aumentado de desenvolver uma segunda doença autoimune. Então, quem tem uma doença autoimune tem um risco de 25% de chance de desenvolver uma segunda doença autoimune, e naquela pessoa que tem duas doenças autoimunes, 50% de chance de desenvolver uma terceira. Então, a gente sempre tem que estar com o nosso radar bastante atento e entender
que não basta apenas tratar a doença de tireoide, que resulta numa etapa final, né, da doença de Hashimoto, repondo o hormônio de tireoide, tem que fazer isso, obviamente que é preciso fazer isso, é importantíssimo fazer isso, mas que a gente precisa entender que a doença, ela é uma doença do sistema imunológico, ela é uma disfunção do sistema imunológico que está inadequadamente programado para atacar a si mesmo, em vez de nos defender, identificar parasitas, vírus, patógenos, bactérias, que são aquilo que efetivamente precisa ser combatido, não os nossos próprios tecidos humanos, tá bom? Eu não sei se a gente pode abrir para alguma pergunta, se existe espaço para isso. Queria ver que... Opa, deixa eu voltar aqui. Queria saber se... Opa, peraí. Não preciso mais. Pronto, já parei o compartilhamento. Ó, tem uma perguntinha aqui, ó. Oscilação de TSH tem a relação com Hashimoto? Tem uma super relação, tá? Se o paciente não tiver desinflamado, se o paciente não estiver controlando aqueles gatilhos que eu conversei, gatilhos alimentares, o estresse, as deficiências nutricionais, o impacto das eventuais toxinas ambientais, se o paciente não gerenciar esses gatilhos, ele nunca vai ter um nível estável de TSH, ele nunca vai conseguir ter um equilíbrio hormonal de tireoide, aí são aquelas pessoas que toda hora tem que ficar mudando a dose do remédio, sabe? Eu comecei meu tratamento tomando 25 microgramas de levotiroxina, depois, alguns meses depois, já estava tomando 50, já estava tomando 75, já estava tomando 100, e aí a coisa não tem fim. Por que não tem fim? Porque a pessoa foi muitas vezes inadequadamente orientada e acaba não gerenciando essas questões de estilo de vida que são tão importantes numa doença que é extremamente frequente. Uma doença que acomete 2 a 3%, no início, assim, para início de uma, provavelmente é muito mais do que isso, tá? Uma doença que acometa 2 a 3% da população não é uma doença que a gente pode ignorar. E é uma doença que aumenta o risco de outras doenças sérias, né? Como, por exemplo, o câncer. Quanto seria o nível ideal de vitamina D? Olha, isso depende, tá? Depende muito de pessoa para pessoa. Mas quando a gente está falando de doenças autoimunes, inclusive uma importância que a vitamina D tem na saúde das mamas, mulheres que têm deficiência de vitamina D também têm risco aumentado de câncer de mama. Então, a gente vai estar falando num nível de 25 hidroxivitamina D de pelo menos 50, tá? Existe alguma controvérsia na literatura, algumas sociedades médicas dizendo o contrário, mas não há prejuízo nenhum à saúde em ter uma vitamina D um pouquinho mais alta e provavelmente bastante benefícios, como, por exemplo, esses que eu citei, tá? Quem teve câncer de tireoide ou tirou a granulina, continua com... Ai, que legal, olha que pergunta inteligente, parabéns, viu? Quem teve câncer de tireoide e tirou a glândula, continua com Hashimoto? Bom, quando o paciente é submetido a uma cirurgia de tireoide e retira tireoidectomizado, ele tirou grande parte do estímulo, ele tirou as peroxidases, ele tirou as tireoglobulinas. Então, a doença de tireoide, ela é tratada. Só não é tratada a doença autoimune. Então, se o meu sistema imunológico ele não está adequadamente programado, ou eu não tomei as providências para reprogramar o meu sistema imunológico para que ele trabalhe a meu favor, a doença só vai mudar de lugar, tá? Eu não tenho mais tireoide, então a doença vai procurar, a doença autoimune, ela vai procurar um outro lugar para se instalar, tá? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado. Há, sim, uma melhora dos anticorpos, do anticorpo antiperoxidase, antiglobulina, sim, há uma melhora. Mas a doença autoimune provavelmente não foi, se ela não for pensada, não vai ser tratada adequadamente. Parabéns pela pergunta, viu? Tenho Hashimoto e quero muito engravidar, o que fazer? Jane, eu sugiro, primeiro, que você tenha um ginecologista, tenha um obstetra, que seja um profundo conhecedor da riqueza que é a doença que você tem, tá? E que você se prepare para engravidar.
que você tente, da melhor maneira possível, normalizar, reduzir aqueles anticorpos, o antiperoxidase, o antitiroglobulina, e ter uma função tiroidiana muito afinada, pelo menos 6 meses antes de que você efetivamente libere genal e engravide, tá? Vai fazer muito bem para a sua saúde, mas principalmente vai fazer muito bem para a saúde do seu neném, tá? Quando você pode cuidar do seu neném muito antes dele nascer, muito antes dele ser concebido. Parabéns pela pergunta. Temos mais alguma perguntinha? Acho que a gente tem um minutinho aqui ainda, né, da palestrinha. Muito legal, gostei muito das perguntas que vocês mandaram. Ó, mais uma. Qual o tratamento para quem tem doença autoimune de tireoide? Bom, se a pessoa tiver hipotireoidismo, ela tem que tratar o hipotireoidismo, ela precisa repor hormônio de tireoide, esse é o primeiro tratamento. Se ela não tem o hipotireoidismo ainda, ela só tem a autoimunidade, ela só tem a doença de Hashimoto, é importante que o médico, o nutricionista, inclusive de vocês, ajude a identificar e gerenciar aqueles gatilhos, tá? Principalmente o que você pode mudar na sua alimentação que possa beneficiar, talvez até adiando o desenvolvimento ou prevenindo o desenvolvimento da disfunção de tireoide, tá? Então, o que na sua alimentação pode ser melhorado? A questão do glúten, a questão do iodo, a questão dos nutrientes, ferro, zinco, selênio, a questão da saúde intestinal, o gerenciamento de estresse, isso é tratamento também, tá? Além do tratamento do hipotireoidismo, quando ele já estiver presente. A reposição, olha, outra pergunta inteligentíssima, parabéns, Gabriele. A reposição de hormônio da tireoide deve ser feita sempre no caso de Hashimoto? Não, tá? Não precisa, não é sempre que a doença de Hashimoto leva ao hipotireoidismo, tá? Nas pessoas que desenvolvem hipotireoidismo, provavelmente vai ter que ser feita a reposição de hormônio de tireoide, sim, tá? Quanto antes a gente tratar a doença, quanto antes a gente gerenciar os gatilhos que levam à doença, mais tecido tireoide, mais saúde tireoidiana a gente pode preservar e talvez, quem sabe, adiar a necessidade da reposição hormonal. Olha a Rose aqui, ó, TSH4, T3 e T4 normais, na gestação, precisa suplementar, ó, Rose, depende da fase de gestação que você está. Então, existe uma alteração dos hormônios de tireoide, uma flutuação de hormônios de tireoide que acontece no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre da gestação. Porém, um TSH de 4, numa gestante, não importa se está no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, provavelmente vai precisar de suplemento, vai precisar de reposição hormonal, sim. O nenê não tem tireoide funcionante produzindo os próprios hormônios, pelo menos até aproximadamente 24 semanas de gestação. O nenê vai ser até 24 semanas de gestação, absolutamente dependente do funcionamento da tireoide da mãe. E se a tireoide da mãe não souber funcionar, esse tantinho a mais que precisa durante a gestação, vai faltar hormônio tireoidiano para o nenê, e o hormônio tireoidiano é importantíssimo para uma coisa do nenê, funcionamento cerebral, tá? Então, provavelmente sim. Todo hipotireoidismo é Hashimoto? Não, Roberta, não é. A maioria é, tá? Mas nem todo hipotireoidismo é Hashimoto e nem todo Hashimoto leva a hipotireoidismo. É isso, gente. Mais alguma perguntinha? Acho que a gente está chegando aqui podemos estar aqui me avisando, a produção está me avisando aqui que a gente pode finalizar. Então, deixa eu agradecer vocês, tanto vocês aí no YouTube como vocês aqui no Instagram. Foi muito bacana, tá? Adorei conversar com vocês aí do Norte e Nordeste. Acho que agora que o evento é online, deve ter gente do Brasil inteiro participando. Então, foi um prazer imenso. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado pela organização, pelo convite. Eu espero estar aqui de novo no ano que vem com vocês. Quem sabe até no evento presencial. Vou adorar estar aí com vocês no evento presencial ano que vem, se Deus quiser, tá bom? Beijo, boa tarde, obrigada.